Olá, eu sou a Maria e o meu percurso artístico começou a nível de formação. Estudei na Academia Contemporânea de Espetáculo, depois fui para o Conservatório aqui em Lisboa e depois decidi ir aprofundar os meus conhecimentos como intérprete no Reino Unido e fiz um mestrado na Guildford School of Acting. Pronto, depois entretanto fui sempre fazendo projetos com jovens emergentes ao longo do período em que estudei. Um, e depois decidi voltar para Portugal com a pandemia e, e estava num momento em que não queria estar mais à espera de que alguém me fosse dar trabalho e fui desenvolvendo alguns projetos, do qual este 4.48 Psicose é um deles e outros que surgirão futuramente. Olá, eu sou o Vítor, fiz toda a minha formação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciatura, mestrado e doutoramento, que terminei há muito pouco tempo. A partir do mestrado comecei a interessar-me também não apenas pelos estudos literários, mas também pelos estudos culturais e interartísticos. Portanto, a minha tese de mestrado é sobre um poeta português que já explora a relação com outras artes. A minha tese de doutoramento é sobre a relação entre literatura e fotografia. Tive algumas cadeiras também de teatro durante o meu percurso, mas criativamente esta participação no 448 Psicose é a minha primeira criação, sim. Então, foi nesse período em que eu tinha decidido que queria fazer alguma coisa, não estava muito a pensar em escrever algo de raiz. Um, eu não conhecia muito do trabalho da Sarah Kane, ou seja, não era uma amante de Sarah Kane. Isto surgiu porque foi a partir de um livro que se chama Grito, de poesia. Não é. É de quem o livro? Rui Nunes. Do Rui Nunes. E surgiu daí. Depois fui fazer algumas pesquisas e de repente fui parar de alguma forma ao texto 4.48 Psicose. Tive curiosidade em ler e percebi ao ler que queria fazer aquilo porque foi uma escolha muito intuitiva, não muito racional, porque penso que na fase em que eu estava daquele período de pandemia e de tentar de voltar a Portugal depois de 4 anos de estar fora e de tentar perceber o que fazer, penso que houve algumas coisas com as quais eu conectei, assim como também com a própria linguagem do texto, que tem bastante crueza, mas também é bastante poético, e todos esses elementos foram elementos que me impulsionaram a querer fazer o texto, para além de que normalmente este texto é feito por atrizes normalmente mais velhas, porque é um texto bastante difícil e que requer alguma maturidade, mas de facto a Sarah Kane escreveu com a minha idade, com 28 anos, e foi o último texto que ela escreveu, e depois comete o suicídio, mas também perceber como é que uma voz jovem poderia dar voz ao texto que ela nos deixou. Não, da minha parte, apenas dizer que o convite partiu da Maria. Eu já tinha escrito também alguns textos sobre Sarah Kane, portanto era uma autora que eu conhecia, não apenas o 448 Psicose, como todos os outros textos. Pronto, neste caso do 448, apesar de lá estar de ser um texto final, e acho que de facto também tem, e de ser um texto diferente, a questão da violência também é mais psicológica do que física, do que acontece nos primeiros textos, mas também de alguma forma acaba por ser uma súmula de todo o percurso dramatúrgico da Sarah Kane. Portanto, acho que também depois a nossa proposta também inclui também um pouco isso, essa relação não apenas com este texto, mas com a própria Sarah Kane e com o trabalho que ela foi realizando. É um espetáculo cru, fresco e profundo.
Sim, vou apenas mencionar três elementos. Nós trabalhamos essencialmente com três elementos durante o espetáculo, que são a carne, o papel e o giz, e portanto vou apenas dizer isto. Então, a partir do momento em que de repente há este convite de uma pessoa que não tem um percurso ligado ao teatro, é ótimo, porque isso acho que é o grande. Acho que é o elemento que faz o projeto, acho que dá algum interesse ao projeto. De facto, isto surge de um diálogo. O nosso trabalho também, ao longo do processo, nós usamos bastante a fotografia como elemento também que resultou também num artigo que saiu numa revista em que o Vítor me fotografava, e nós usamos isso também como elemento de trabalho, e acho que é realmente este cruzamento que de repente eu, que venho mais de uma área que tenho um percurso mais teatral, independentemente de algumas outras coisas que possa ter feito, de repente, através de um diálogo, o espetáculo e o projeto começa-se, acho que, a afastar de algo teatral, mas que talvez se aproxima mais de algo performático, e esse percurso acho que advém desse cunho que cada um deu, e que foi realmente este diálogo que levou o espetáculo a um sítio que nós não estávamos à espera, nem conhecíamos ainda. Sim, da minha parte só dizer que acho que trouxe também algumas referências importantes, não só da fotografia, como também da filosofia e do ensaio. E isso acho que se vê também, acho que se sente no próprio espetáculo, mas aquilo que a Maria estava a dizer parece-me que de facto foi algo muito interessante que aconteceu, ou seja, começamos com uma proposta mais teatral, nesse sentido também mais clássica, e temos caminhado muito mais para a performance e até para a instalação e o final da peça. Não quero estar a adiantar muito, mas também tem algo sim, de bastante performático e de instalação também. Sim, a relação, o texto, portanto, é um texto que na verdade é difícil de definir também, não é? Talvez a definição de carta possa ser uma boa opção. Tanto é uma carta poema, é verdade, e tanto é de despedida, de suicídio, mas também de amor, e temos muitos momentos em que isso se nota, quando a personagem se dirige a um médico, que aliás nós na nossa proposta não o temos em cena, não temos um ator a fazer de médico, portanto decidimos também acentuar essa ausência. Mas é isso, é essa relação com o médico, portanto, e esta ideia de ausência sempre muito presente. Não sei se queres acrescentar algo. Sim. Pronto, é realmente o último texto da Sarah Kane. Acho que associar este texto ou perceber que isto pode estar muito próximo da vida da Sarah Kane não é necessário, mas para mim, de facto, é evidente ali uma despedida qualquer à vida, pronto, de um corpo, que não tem que ser necessariamente a vida da Sarah Kane, mas que se relaciona. Portanto, há uma despedida de facto. A carta de amor também tem a ver com isto, com esta relação com um médico que ela impossível de encontrar, de chegar, essa procura de um amor, mas também a procura do seu amor próprio, e daí acho que tem a ver com isso, e também tem a ver, lá está, com a própria estrutura formal que a Sarah Kane nos apresenta, que na altura já estava ela a tentar também quebrar com alguns padrões da escrita da época, e portanto tem uma estrutura que às vezes se aproxima do poema mais do que propriamente da prosa. É assim, o processo criativo acho que foi um processo bastante desafiante
para ambos, pela proposta a que nos propomos, eu de repente assumir um papel de criação, mas também de intérprete, e ter que gerir toda uma equipa para além da dificuldade do texto, e acho que o Vítor, pelo desafio de repente fazer algo do qual nunca tinha experienciado. Portanto, há aqui já muitos desafios. Acho que o maior desafio foi tentar aproximar-me destas palavras com alguma autenticidade, mas também portanto, com simplicidade, sem efeito, mas também introduzir um pensamento artístico como criadora e como ser pensante, e também dar espaço para que eu perceba de que forma é que os meus impulsos se traduzem na criação e no pensamento artístico com autenticidade, e descobrir realmente esse sítio sem querer, às vezes, provar ou ser validada. Pronto, eu acho que isso foi o maior desafio. Sim, da minha parte, claro, foi, como a Maria disse, um grande desafio, porque é algo que eu nunca tinha feito. De repente estar a trabalhar, e trabalhamos durante bastante tempo, ainda foram alguns meses de trabalho muito intenso. No entanto, devo dizer que trabalhar com a Maria tem também, claro, as suas vantagens, porque ela é uma pessoa extremamente exigente, mas também muito generosa e, portanto, muito paciente, e o processo correu muito bem, sim. Então, acho que as pessoas serem realmente mais unidas e apoiarem-se de facto umas às outras ao longo do ano. Acho que espero também haver mais apoio para os artistas que estão a começar, para que eles possam de facto criar um percurso artístico e possam evoluir de facto. E que haja mais risco, que haja mais autenticidade naquilo que é apresentado artisticamente, sem querer às vezes responder a agendas ou a interesses que ultrapassam aquilo que para mim é importante na arte, que é um espaço de expressão artística de forma livre, sem querer pertencer a nada, mas de forma livre, realmente. Sim, eu também não tenho muito mais a acrescentar. Aliás, o que ia dizer tem muito a ver com estas últimas palavras da Maria, portanto, que o teatro seja um espaço de liberdade e de experimentação em que as pessoas possam arriscar.